Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você sente que o assunto que você precisa abordar na sua apresentação é complexo demais? E isso prejudica a sua criatividade e, consequentemente, a atenção que as pessoas dão para você? Eu tenho certeza que você se pergunta: como deixar esse assunto interessante e memorável? Pode parecer muito difícil, às vezes até mesmo impossível. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a estratégia que eu utilizo aqui na minha empresa. Estratégia que eu aplico nas reuniões que eu participo com clientes, em todos os conteúdos que eu crio aqui no YouTube e também em todos os treinamentos da Fantástica Fábrica Criativa. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te passar duas técnicas para você começar a aplicar a partir de hoje mesmo. Com o cenário que a gente vive no nosso mundo de hoje, rede social, cada vez mais as pessoas com celular na mão, o mundo mais acelerado, houve uma mudança muito grande aqui na cabeça dessas pessoas. Uma mudança no tempo médio de concentração que elas têm. A Microsoft percebeu essa mudança e eles decidiram fazer uma pesquisa no mercado. Eles compararam as pessoas com um peixinho dourado. Um peixinho dourado. E essa comparação vai te surpreender. Nesses estudos, eles conseguiram perceber que um peixinho dourado tem o tempo médio de concentração de 9 segundos. E nesse mesmo início do estudo, lá em 2010, eles perceberam que o tempo de concentração de uma pessoa era diferente. Naquela época, o tempo médio de concentração de um ser humano era de 12 segundos. Pois agora, recentemente, eles decidiram repetir esse estudo para ver qual foi o efeito de todo esse nosso mundo novo em cima do tempo de concentração médio de uma pessoa. E eles descobriram que o tempo médio de atenção de um adulto hoje é de 8 segundos. Ou seja, você está perdendo para um peixinho dourado. Legal! Bem louco! Mas calma lá, porque nem tudo é desgraça aqui nesse vídeo. O que é importante a gente entender é que por mais que o tempo de concentração tenha diminuído, isso não quer dizer que as pessoas não prestam atenção em nada. Elas são simplesmente mais seletivas. O que acontece hoje? Você é bombardeado por informações aqui nesse aparelho e também no seu computador o tempo todo. Com o maior número de informações chegando na sua cabeça, o seu cérebro ele começa a tomar decisões porque ele tem um número limitado de memória. É importante a gente ressaltar que o número de informações que a gente recebe hoje, que são muito parecidas, é grande. Agora, se nesse número de informações existir algo que se destaque, a tendência do teu cérebro pegar essa informação e guardar e também se interessar por essa informação e continuar prestando atenção nela é muito maior. Por isso a gente volta nessa pergunta: como eu tenho a atenção das pessoas? Você tem a atenção delas quebrando um padrão. E para você quebrar o padrão na sua comunicação, na sua narrativa, naquilo que você está apresentando, não adianta pegar o seu conteúdo e apresentar de forma técnica, porque isso é o que 99% das pessoas fazem. A gente precisa achar uma forma única de se comunicar. E a metodologia que eu ensino para todos os meus alunos e que eu aplico aqui dentro da minha empresa, dentro da Fantástica Fábrica Criativa, é o que eu chamo do perfume da Disney. Perfume da Disney? Como assim? Eu não sei se você sabe, mas eu sou o que pode ser chamado louco da Disney. Sim, eu gosto bastante de ir pra lá. Eu com a minha esposa, a gente já foi mais de 5 vezes. E toda vez que a gente entra nas lojas, que a gente tá passando pelo parque, eu e ela, a gente consegue sentir um cheiro único. É uma mistura de bala, algodão doce, cookie, eu não sei. A gente chama isso do perfume da Disney. É algo que eu não consigo sentir em lugar nenhum. É algo especial, único. E eles fazem isso justamente porque o nosso olfato é muito poderoso em criar memória, em criar conexão. Não é à toa que muitas lojas hoje em dia acabam também criando esse perfume único. Existem grandes marcas que quando você entra na loja física delas, você já consegue criar essa conexão do aroma com aquilo que a marca representa. Pode ficar tranquilo que você não vai ter que dar uma aí de químico e criar o seu próprio perfume. Existem formas diferentes de fazer isso. E eu vou te passar aqui duas estratégias que eu utilizo aqui dentro da minha empresa que você pode aplicar a partir de hoje mesmo para criar o seu perfume da Disney. A primeira estratégia é criar uma
linguagem própria. Lembra que eu te falei que para a gente ter a atenção das pessoas eu preciso quebrar um padrão, apresentar algo diferente? Pois muitas vezes, quando você está apresentando um assunto específico, esse assunto ele acaba sendo universal. Então, por exemplo, se eu estou falando de marketing digital, os conceitos de marketing digital, eles existem no mercado há muito tempo. Você não está reinventando a roda. Isso quer dizer que eu vou escutar do João, da Maria, do Fernando sempre a mesma coisa. É algo repetitivo. Mas se eu crio uma linguagem própria, eu começo a me destacar, porque eu sou o único a se comunicar dessa forma. Então, por exemplo, no meu mercado, uma das coisas que você não deve fazer na sua apresentação é criar um slide cheio de texto. Mas claro que isso é algo universal, todo mundo fala disso. Se você seguir as contas de Instagram que falam de apresentação, pode ter certeza que 99% delas vão falar isso para você. Não crie um slide cheio de texto. E nesse momento fica meio difícil de se destacar, não é verdade? Pois aqui dentro eu criei minha linguagem própria. E nesse caso, eu não falo que é uma apresentação cheia de texto. Eu falo que é uma apresentação Machado de Assis. E eu falo isso porque eu tenho alguma coisa contra o Machado de Assis? De forma alguma, eu simplesmente falo que o Machado de Assis era ótimo em escrever romances. Ele é muito reconhecido por isso. Só que quando a gente cria uma apresentação, você não deve escrever um romance dentro do slide. Pelo contrário, seu slide tem que representar de forma resumida as informações que você quer passar. Portanto, se eu criei uma apresentação Machado de Assis, eu não criei uma apresentação, eu criei um livro. E essa aqui foi uma forma única, o meu perfume da Disney, que eu achei para falar desse assunto, para me comunicar com os meus clientes e com os meus alunos. Agora você tem que olhar para o seu trabalho, para o seu assunto, para o seu dia a dia e começar a criar também as suas linguagens próprias. Uma segunda forma de você aplicar o seu perfume da Disney é criando analogias com storytelling, ou aquela famosa história. Então, imagina o seguinte cenário, em que eu tenho que explicar esse assunto bem técnico, algo relacionado à engenharia elétrica, que eu tenho que falar sobre ohms, amperes, watts, resistência elétrica. Se eu tentasse explicar esse conceito utilizando essa linguagem complexa para alguém que está vendo essa informação pela primeira vez, provavelmente a informação entraria por um ouvido e sairia pelo outro. Mas o que aconteceria se eu tentasse explicar a eletricidade usando como comparação, como analogia, algo que você já conhece? E se eu desenhasse um cano e perguntasse: você já viu água correndo por um cano? Provavelmente você diria que sim. É claro! E aí eu continuaria. E se em alguma parte do cano eu diminuísse o tamanho dele para reduzir a quantidade de água que está passando pelo cano? Pois essa pequena saliência aqui é o que uma resistência faz numa unidade elétrica. Agora, com essa analogia, com essa história, não seria mais fácil entender o que é uma resistência elétrica? Pode apostar que sim. E por quê? Porque eu fiz a conexão com algo que você já conhecia, com algo que era normal, comum para você. Só que o que a maioria das pessoas tentam fazer? Elas tentam explicar o conhecimento técnico de forma técnica. E como é algo que 99% das pessoas fazem, naquele momento eu perco a atenção da minha audiência. Porque além de ser um assunto complexo, é igual a todo mundo, não se destaca. Eu também utilizo histórias dentro da minha empresa, como quando eu falo que sua apresentação é igual a um produto no mercado. E eu conto a história de que quando você está entrando no mercado e olha para a prateleira, o que faz você parar e olhar para um produto é a embalagem, porque ela desperta a sua atenção. Da mesma forma, isso acontece numa apresentação. O visual dela serve para isso, para despertar o interesse. E logo depois que me desperta o interesse, eu vou lá, compro o produto e começo a comer ele, a consumir. Se ele tá do meu gosto, eu continuo consumindo. Se não tá, eu pego e jogo fora. E na tua apresentação é igual. O conteúdo que eu vou passar, ele tem que estar do gosto da audiência, porque se ela não gostar do que você está falando, se ela não se conectar com a sua fala, ela vai simplesmente fazer o quê? Pegar essa informação e jogar fora, ou nem prestar atenção em você. E é por isso que eu uso essa analogia, essa história de que sua apresentação é um produto, porque ir até o mercado e consumir algo e gostar ou não gostar é muito comum no dia a dia de qualquer pessoa. Essa conexão entre a importância da apresentação e um produto fica clara e eu me comunico de forma única, além de, claro, ter atenção de quem eu estou ali me comunicando. E agora, o seu trabalho é olhar para essas duas estratégias, olhar para aquilo que você precisa apresentar no seu dia a dia, que é muito complexo, e começar a criar o seu próprio perfume da Disney. Agora, se você quer saber todas as estratégias que você pode utilizar para criar um conteúdo que é mais claro, interessante, persuasivo, enfim,
para melhorar a sua comunicação, você pode fazer parte hoje do meu treinamento, o Histórias Fantásticas. Esse é um curso que vai te ensinar como utilizar a técnica das histórias, o storytelling, para transformar a sua maneira de se comunicar. Você vai aprender a vender as suas ideias, como criar um conteúdo inesquecível para uma palestra, de que forma que eu posso transformar minhas aulas e meus treinamentos em algo irresistível para os alunos, e também como eu consigo apresentar números e dados de forma interessante. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um cupom especial para você fazer a sua inscrição hoje mesmo, mas esse cupom só está disponível por esse vídeo aqui e pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Então, para você se inscrever, é só clicar que você vai ser direcionado para o site. E lá você tem todas as informações sobre o nosso treinamento e lá também você pode fazer a sua inscrição. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.